Mas a manifestação do presidente da República, na visão de vocês, foi insuficiente até agora? Porque depois dessa fala irônica de que as coisas se resolvem lá na Venezuela, ele mencionou, né, que já tinha debatido também com o líder da Guiana e que já tinha colocado para ele já o apoio à permanência desse território e à não invasão venezuelana ali na área de Essequibo. Isso para vocês não foi suficiente, é isso? Eu vejo que até agora não foi suficiente e eu tenho, assim, ainda dá tempo, eu acredito, porque é algo muito recente que acabou de acontecer. Mas eu vejo que tem muita gente, principalmente pessoas que defendem a postura do governo, sempre tentando justificar essa postura mais de neutralidade do governo, como o Brasil é neutro porque lá na frente ele quer se colocar no papel de mediador. Só que acontece que em todas essas ocasiões que o Brasil explora a própria neutralidade para se colocar como mediador, acaba indo ali para o lado do autoritário sempre. Isso aconteceu em relação na Ucrânia, isso aconteceu em relação ao Hamas também, né? Então, querendo ou não, não dá para falar que não tem sempre uma inclinação ideológica para algum dos lados. Então, o problema é esse, é o que vai fazer a partir de agora, não só o que foi feito, mas daqui para frente, como que vai ser? E daqui para frente, que foi uma das perguntas que a gente fez logo no começo desse programa, o que vai acontecer e o que deve ser feito no seu ponto de vista, hein, Acácio? Em relação ao governo brasileiro, sim, acho que o Urian ponderou muito bem. É necessário e ainda dá tempo que seja tomada uma medida efetiva. Medida essa, repito, que visa proteger a América do Sul como um todo, as circunstâncias de paz que nós temos na América do Sul e proteger indiretamente o Brasil, o território brasileiro e a soberania brasileira. Então, repito, dá tempo do presidente tomar uma medida mais efetiva, mais contundente e que ele tome uma posição em prol da não invasão, da não existência do conflito. Porque o que nós tivemos até agora foi uma medida mureteira. Olha, não faça isso porque não é certo, o ideal é que isso não aconteça, você é meu amigo, veja bem, não vamos nesse sentido para a gente não perder a amizade. Não foi nada efetivo, não foi nada concreto e não contribuiu em nada para que a situação melhorasse. E alguém citou a questão do Prêmio Nobel da Paz, que é uma vontade que ele nunca escondeu. Para que ele conquiste um Prêmio Nobel da Paz, ele não deve ser um mediador imparcial eternamente. Ele deve tomar um posicionamento e um posicionamento em prol daquilo que seja correto. Eu acho que é muito fácil, muito mais fácil ele conquistar o prêmio indo para o lado da lei, do lado do que seja correto, do que indo do lado da sua ideologia ou de uma neutralidade absoluta em prol daqueles que estão mais próximos a mim. Agora, Segré, eu queria entender também de que forma que isso movimenta outros países da América do Sul. A gente está falando muito do protagonismo do Brasil e colocando ali os principais donos dessa história, Venezuela e Guiana. Mas e os outros vizinhos? E os outros países? Como eles se colocam ou se colocariam nesse entrave? A posição geográfica do Brasil faz dele uma situação única, porque está no meio da região em conflito. O resto pode se manifestar e eu enxergo, por exemplo, todo mundo na região, inclusive países ideologicamente vinculados com a Venezuela, e vou citar o caso do Chile, Boric. Não duvido que Boric vai tomar uma determinação pró-Guiana, não para a Venezuela. Sim. Gostaria de conhecer a possibilidade de Colômbia também, que aí tem outra questão, inclusive contra a Venezuela também, em função de questões limítrofes, de que tem sofrido muito a migração de venezuelanos ao território colombiano, mas olha como a história nos mostra possibilidades de resolução. Eu estudei aqui no Brasil o Tratado de Petrópolis, em 1903, quando o Brasil absorve o território que era boliviano e que se transforma depois no Acre. E nesse momento, a grande diferença era, primeiro, teve uma compensação econômica, que quando a gente avalia valores de hoje, foram 5 milhões de dólares. Imagina, Acre, 5 milhões de dólares. Mas a diferença estava em que a grande participação da população dessa região era brasileira. Então você aí tinha uma incorporação cultural, de idioma, que mostrava que essa região
era até esse momento boliviana, mas ninguém que aí estivesse se vinculava com a Bolívia. Então era meio que natural, que tinha que fluir dessa forma. E finalizando, Evandro, quando duas posições não estão se entendendo, existem duas formas de resolver essa questão. Quais, Segredo? A primeira é mediação e a segunda é arbitragem. Na mediação, não interessa o conceito, é buscar um ponto em comum. Em cada um resigna a sua posição para encontrar uma saída. Na arbitragem, é uma questão específica da lei e do que determinam os tratados. E aí não interessa uma mediação. Alguém vai determinar acaso está certo ou Luiz está certo. E na arbitragem não existe apelações judiciais. Então, se alguém determinar, e aí poderia ser uma possibilidade do presidente Lula dizer, ok, escolham vocês, o que querem? Mediação ou arbitragem? Porque são as únicas duas formas. Não, arbitragem, ok. Sabem que na arbitragem não existe nenhuma apelação futura. É formado um comitê de arbitragem que vai verificar os tratados anteriores e vai tomar uma determinação. Essa determinação deve ser cumprida. E essa me parece que seria a forma. Mas o Maduro, para mim, não está nem aí com nada disso. Ele está tentando tomar essa questão da soberania. Segredo, você sempre menciona a diferença do foto para o filme. E o que esse registro de agora traz para você em relação a esses dois caminhos que você apontou? Em qual caminho que a Venezuela está, em qual caminho que a Guiana está e para onde isso vai caminhar? A Venezuela é o que tem que provar que ele está certo. E quando você toma as determinações internacionais, e aí nós víamos na pergunta, você está de acordo com a determinação de 1966? Eu pararia na porta de qualquer lugar eleitoral e perguntaria, me conta, o que disse essa determinação de 1966? A grande maioria dos eleitores não ia ter a mínima ideia. Então me parece que, se for através de que um determinaria, eu vejo a Venezuela tentando uma mediação, e a Guiana dizendo, eu prefiro uma arbitragem. Por quê? Porque os tratados mostram que ela está certa. E você, Urian, como avalia? Eu vejo como, mesmo que isso fosse para além para uma arbitragem, uma mediação, alguma coisa, vejo que o Maduro já tem trauma disso. A Venezuela tem trauma disso. Por quê? Por conta de uma decisão lá de trás, né, com integrantes dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido, da França, se eu não me engano também, foi decidido contra a Venezuela. E tem outra coisa também, é que a Venezuela ela já chega sem moral nessa história inteira. Por quê? Porque já chega como um regime autoritário, como um regime corrupto então, e oportunista. Acima de tudo, é visto como oportunista por conta do momento em que isso tudo acontece agora. Visando, obviamente, as eleições do ano que vem. Então, não acredito que consiga, não acredito que pode ter a menor chance, posso estar errado, mas não acredito que tenha a menor chance de conseguir alguma coisa, até porque o problema ali é interno. O objetivo de toda essa movimentação agora foi interno, não é porque de fato quer invadir. Eu não acredito nisso. Mas tem só uma complementação. A questão da arbitragem, nós já temos duas decisões arbitrais do século XIX e outra mais recente, dizendo que aquele território é um território independente, é o território da Guiana. E eu não vejo nenhum fato histórico, nenhum fato novo que nos leve à realização de uma nova arbitragem internacional que vá chegar a um resultado diferente. Por isso que eu acho que o caminho da mediação para apaziguar os ânimos, mas a arbitragem, no sentido jurídico, ela não tem fundamento nesse momento. Mas para mim, a independência determinada em 1966 pela Inglaterra a essa região careceu de uma determinação formal de dizer, quando eles agregam, e estamos dispostos a negociar com a Venezuela sobre a soberania. Sim. Aí, para mim, estava o problema. Se eles davam... Porque a Venezuela disse que essa decisão foi arbitrária. Tá bom, mas ele está dizendo... É que é um recurso essa decisão, claro, né? Uma arbitragem do final do século XIX. Exatamente. Em 1966, nós tivemos um recurso, né? Mas talvez essa independência tenha sido justificada através da possibilidade de renegociar essa soberania. E aí é onde está o problema. E Reino Unido e Inglaterra está acostumado a fazer isso. Se você determina hoje, a discussão da soberania das Ilhas Malvinas, e conheço bem esse assunto, é uma questão que deixou a porta aberta, nunca foi fechada. Só que ninguém quer hoje, num idioma diferente, tira Ilhas Malvinas e coloca Guiana.
o idioma é diferente, a cultura é diferente. A única diferença entre os dois possíveis conflitos é que as Ilhas Malvinas estão longe e no caso da Guiana está do lado. Então aí você tem essa sensação de, pô, está aí perto e nós queremos esse território. E quando o Maduro faz essa apelação em 2015, ele dá como argumento que o Reino Unido, a Inglaterra, disse, não, eu aceito discutir isso. E como até agora não foi discutido, eu quero entrar na força nessa discussão. Mas não deveria prosperar. Eu acho que se não fosse a deteriorização econômica e eleitoral do Maduro, não estaríamos falando disso agora. Kawaguchi. Eu sou pela mediação. Eu acho que o Lula ele perde uma oportunidade. Por quê? Porque ele é próximo do Maduro. Mas é como o William falou, ele tá sempre, ele fala, tô neutro, mas tô sempre tendendo ali para os tiranos, para a ditadura. Foi assim quando ele apoiou a Rússia em relação à Ucrânia, foi assim quando ele não apoiou diretamente, a gente tem que dizer a verdade, mas ele não criticou aí os ataques do Hamas, os ataques terroristas do Hamas contra Israel. Ele sempre tendeu um pouco não aí no primeiro momento, para um lado. Então ele perde uma oportunidade, porque ele ele pode ser um bom mediador, porque ele é amigo do Maduro. E se ele se ater à lei, se ele falar, Maduro não pode invadir, você não pode conquistar territórios à força, ele teria uma chance de sucesso muito maior. Mas aí é meu ponto, Kawaguchi. Eu acho que ele sabe, intimamente, ele sabe que isso não vai acontecer. Ele tem proximidade com o Maduro, mas o Maduro, nesse momento, tem um negócio que supera qualquer tipo de intimidade ou amizade, que é um instinto de sobrevivência. E, independentemente dos esforços feitos pelo Lula, o Maduro não vai acatar e vai continuar, porque ele está vendo 24 e a possibilidade de ser reeleito. Porque caso não seja, aí a gente volta a tudo que a gente falou. Ele, pessoalmente, será submetido a julgamentos e a uma série de coisas. Então, é sobrevivência. Se o Lula continuar com essa posição de suposta neutralidade, que a gente sabe que não é neutralidade, ele vai ter que entrar em diversas saias justas. Como, por exemplo, o Brasil tem o território próximo. E se acontecesse uma guerra, e se, por exemplo, nações ocidentais falassem, a gente precisa mandar armas ali para a Guiana, a gente pode usar o seu território? Ou o Maduro falasse, a gente pode usar o seu território para invadir ali? Como que ele vai ficar em cima do muro nessa hora? Se tiver, por exemplo, legionários, ou seja, aquelas pessoas, guerreiros da liberdade, pessoas que lutam pelo mundo livre e aí eles querem pegarem armas para ajudar a Guiana. Essas pessoas entrariam pelo Brasil. Como que o Lula vai lidar com isso? Né? É difícil ficar em cima do muro.